Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, eu vou estar lendo entre o verso 1 e o verso 11. Amém? Me acompanhe nessa leitura, por favor. Temamos, portanto, que, sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha faltado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse: no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Verso 7. De novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. E esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos no teu poder e por isso nós estamos aqui. Um dia estávamos errantes, vivendo as nossas vidas do nosso próprio jeito e modo, e fomos encontrados por ti, e o Senhor enxertou em nós uma fé tal qual conseguimos, pela tua própria misericórdia, responder, Senhor, a esse chamado. E por isso, Pai, hoje estamos aqui. E, Senhor, essa mesma palavra que um dia nos foi anunciada, hoje aqui está aberta, Senhor, sendo promulgada e pregada. Te pedimos, ó Pai, que os efeitos que ela sempre produz, por mais uma vez, continue acontecendo, que possamos de verdade, Senhor, sermos impactados e transformados pela Tua palavra, porque é o mínimo que isso deve acontecer em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus, irmãos. Desde o princípio, irmãos, tem sido contada uma história através das páginas da Bíblia, através de cada livro, de cada texto, de cada personagem bíblico. É de forma até errada a gente querer entender a Bíblia tendo por base apenas um texto, ou ainda que seja um livro, porque essa informação vai ser, no mínimo, incompleta, para não dizer uma chance real de ser errada. Porque Deus está se anunciando desde o início e a consumação, como já foi falado aqui algumas vezes, lá em Apocalipse, ao contrário do que o senso comum prega, de que é algo oculto, nada, é algo revelado. É a expressão máxima de como serão nos últimos dias e o fim. E se você não leu, muitos já leram, e eu também já li, a igreja vence, Jesus triunfa, todo o mal acaba e viveremos com ele na eternidade, para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Esse é o fim. Mas entre esse fim e o início em Gênesis 1, tem toda uma caminhada em que Deus vai construindo o seu pensamento em nós. Então, um outro ponto que eu preciso entender é que cada texto bíblico, originalmente, ele foi escrito para um povo vivo aqueles dias. Quando eu olho para a Bíblia e tento olhar 2024 naquele texto, quando eu olho para a Bíblia e tento olhar um povo ocidental para aquele texto, quando eu olho para a Bíblia e tento olhar um latino-americano naquele texto, um brasileiro, um catarinense, um bombinense, eu sempre falho.
porque os usos, os costumes, a mentalidade eram totalmente diferentes. Então, eu preciso entender com a mente das pessoas daquele dia o que Deus falou para aquele povo e entender como aquele texto se aplica hoje, de forma prática, nas nossas vidas. É a ideia de Deus construindo uma ideia do zero. Se você já construiu algo com as suas mãos, seja algo grandioso, como um barco, ou uma casa, ou um prédio, ou até algo menor, como uma costureira faz com as suas vestes, cortando tecidos e dobrando de forma a sair dali uma roupa, você sabe que começar algo do zero não é fácil. É por isso que um construtor usa projetos e planos de construção. Uma costureira usa moldes, porque começar do zero é muito difícil. E Deus é o único que começa tudo do zero. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus, então, desde a sua criação, ele começa a ensinar para o homem os seus princípios. E a gente vê que na criação, a criação de tudo que se vê e se conhece, Deus fez em 6 dias. E no sétimo dia, Deus ele descansa de tudo aquilo que tinha feito e vê Deus que era muito bom. E assim se dá todo o processo de criação de tudo que conhecemos. E eu não quero abrir aqui para qualquer ideia diferente disso, do que a ciência tenta provar, porque, em certa medida, eu também sou uma pessoa da ciência, que tive um estudo na academia, e se tudo que a ciência tentasse provar, de fato, ela conseguisse, nós hoje teríamos bem poucas coisas provadas, porque o princípio da ciência é você se repetir o fenômeno dentro de um laboratório. Se aquilo não se repete no laboratório, não é propriamente ciência. Então, duvide toda vez que um cientista se levantar dizendo que alguma questão bíblica não pode ser comprovada, porque o contrário também não pode ser comprovado. Eles não conseguem reproduzir a sua brilhante teoria do Big Bang dentro de um laboratório. Então, também não pode ser ciência. Se não pode ser comprovado, não pode ser ciência. Deus, então, ele constrói esse mundo do zero e em 6 dias, no sétimo, ele descansa. E nesses 6 dias, no sétimo, ele descansa. Começa, então, a interação dele com a sua criatura. Começa a interação dele com o homem, com Adão, com Eva, e o ensinamento que hoje nós lemos sobre a vida deles, mas naqueles dias Adão não estava lendo o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis não estava escrito para ele ler o seu próximo dia, a sua próxima história. Hoje nós temos essa oportunidade de lermos e trazermos esse ensinamento para trás, para nós. Vemos também ao longo da Bíblia Deus construindo alguns paralelos. A gente divide a Bíblia entre Velho Testamento e Novo Testamento. E essa é uma linguagem, irmãos, que eu particularmente tenho uma gana de tentar falar para o mundo, para que o mundo consiga entender a importância de se saberem dividir o Velho Testamento do Novo Testamento. A gente fala testamento sem ter o total entendimento do que essa palavra fala. Mas testamento, no nosso idioma, não é muito comum, mas sempre que assistimos um filme, né, tem alguém deixando um testamento para outras pessoas. Um testamento é um documento que define algumas regras a respeito de algo. Nada mais que um contrato. Então, existe um contrato antigo e existe um novo contrato. E, via de regra, para que exista um novo contrato, o velho contrato precisa estar em desuso. Não significa que cláusulas do velho contrato não possam estar no novo contrato, como muitas vezes estão. Quem já fez um contrato de aluguel sabe que o novo contrato muitas vezes só se troca a data. Mas não foi o que aconteceu na Bíblia. Muitas das cláusulas do Velho Testamento se repetem no Novo, mas nem todas, e por um motivo muito claro. Deus ele está apontando no Velho Testamento aquilo que se cumpre no Novo Testamento. Deus está mostrando a sombra do Velho Testamento, aquilo que seria a realidade no Novo Testamento. Então Deus vai mostrando alguns paralelos que vão acontecendo ao longo de toda a Bíblia. Então a gente vê em Gênesis Deus construindo um jardim. E a gente vê em Apocalipse uma cidade pronta descendo dos céus. A gente vê e começa a perceber a questão de irmãos que se repetem algumas vezes na Bíblia. Então a gente vê, por mais de uma vez, a história de irmãos mais velhos tendo problema com irmãos mais novos. A gente vê a história de Caim e de Abel, o irmão mais velho e o irmão mais novo tendo problemas. A gente vê a história de Jacó e de Esaú, o irmão mais velho tendo problemas com o irmão mais novo. A gente vê a história no Novo Testamento já, do filho pródigo com o irmão mais velho. Tudo isso já é uma prefiguração daquilo que Deus está mostrando. Lembra? O Velho Testamento é uma sombra, o Novo Testamento é aquilo já revelado. Então, tudo isso é mostrando já a ideia do irmão mais velho, que é o próprio Israel, e o irmão mais novo, que é a igreja que viria para integrar essa família, se tornar todos uma família só.
E a gente vê claramente no Novo Testamento a não vontade do povo de Israel, ou seja, do irmão mais velho, de aceitar nós, a igreja, como o irmão mais novo. E todo um problema na cisão dessa família de Deus. Mas fique tranquilo, Deus resolverá essa questão até o último dia. O spoiler, fique tranquilo, porque Jesus tem apenas uma noiva e haverá sim um dia em que toda essa situação será resolvida e acomodada. E vemos também alguns outros paralelos que vão acontecendo. No Velho Testamento temos Babel com a mistura das línguas e cada povo daquele que fala a mesma língua sendo espalhado pelo mundo já num outro idioma. O espelho e o paralelo disso no Novo Testamento a gente consegue enxergar Pentecostes, em que, ao contrário do que aconteceu em Babel, que as pessoas foram falando em línguas diferentes, agora elas estão voltando e ouvindo todos no mesmo idioma, o poder de Deus sendo proclamado pela vida daqueles homens. Vários paralelos. E Deus, lá no Velho Testamento, ele começa a construir um princípio do Shabat, do descanso. E o paralelo disso, no Novo Testamento, é o sábado, é o descanso. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso nessa manhã. Amém? Essa é a proposta da gente conseguir nessa manhã entender o que é esse descanso que a Bíblia promete, aponta, mostra. E mais do que tudo isso, irmãos, nos garante. E é claro, né? A Bíblia, em vários momentos, ela é unilateral. Deus ele age de forma unilateral, sem precisar de mim, de você. Mas em N outros momentos é necessário uma resposta àquilo que Deus já fez. Então, nessa manhã, eu creio que nós vamos estar explorando um pouquinho a respeito disso. Na nossa sociedade, irmãos, ocidental, capitalista, a ideia de se trabalhar 35 anos e depois se aposentar é algo bem comum. A ideia de receber uma licença remunerada depois de um quinquênio, né, para aqueles que são servidores públicos, e depois de um período de trabalho tem direito a uma licença, é algo quase que comum. O trabalhador que depois de um ano inteiro de labuta recebe aquela bendita carta dizendo escolha a data, né, ou combinemos a data das suas férias, é algo bem normal. A ideia de um feriado prolongado, né? E eu já vi várias pessoas dizendo que eu nem fui ver, mas de fato deve ser verdade, que agora 2025 terão vários feriados prolongados. Ou quando, no mínimo, o seu dia de folga. Para muitos, o sábado e domingo, para alguns só o domingo, para outros, uma folga no dia da semana. Então, todos nós, em maior esfera, seja para uma aposentadoria final do trabalho, para uma menor esfera, seja para o dia de descanso semanal, nós temos essa ideia do descanso. E só fica uma coisa aqui, viu, irmãos? A escala 6 por 1 é bíblica, tá? Não quero dizer nada, não. A escala 6 por 1 é bíblica, né? Trabalhe 6, descansa 1. Brincadeiras à parte. Mas é a ideia que Deus começa a construir com esse povo. E essa ideia desse descanso, além de comum, não dificilmente ela nos gera inquietação. Porque o descanso ele está no presente ou no futuro? Né? A não ser que eu esteja vivendo o descanso nesse instante, como é o meu caso, não trabalho normalmente aos domingos, o descanso está sempre no futuro. E o futuro, via de regra, nos traz um pouco de ansiedade, insegurança, incerteza, até pela nossa condição humana, né, de não conseguir ver com os olhos de Deus, pelo menos não todo o tempo. O autor de Hebreus, nesse texto que nós lemos, e a gente vai poder passear por cada parte dele, ele narra uma história muito profunda, irmãos, muito profunda, sobre o real descanso do Senhor. Eu vou reler alguns trechos desse texto, e sempre que eu vejo algum texto um pouco truncado, né, o livro de Hebreus é um livro bem difícil você conseguir ter todo o entendimento a respeito dele. É, sem dúvida, o livro da Bíblia do Novo Testamento que mais faz referências ao Velho Testamento. Então, é uma luta pessoal que eu tenho do povo de Deus, uma percepção minha de eu ver que o povo de Deus não entende do Velho Testamento o que ele precisa cumprir no Novo. E no Novo Testamento, aquilo que já foi tudo cumprido, que na pessoa de Cristo não precisa ser mais cumprido. É por isso que a gente vê um monte de cristão com a fé abalada, fragilizada, porque colocou a fé naquilo que não deveria estar pondo. E, inevitavelmente, aquilo não vai acontecer, porque Deus não é refém da sua fé. Deus é refém da sua palavra. Ah, mas eu creio. Se a sua crença for de acordo com a palavra dele, amém.
Se a tua crença não for de acordo com a palavra dele, ainda que pareça muito lícita aos seus olhos, ou aos meus olhos, ou aos olhos de qualquer um, Deus não tem um compromisso de mudar a palavra dele por causa da sua fé. Ele tem um compromisso de manter a sua palavra de eternidade e eternidade, como sempre foi e sempre continuará sendo. Essa é a ideia. É isso que Deus está fazendo. Então, sempre que tem algum texto assim, truncado ou mais difícil, eu sempre recorro a um benefício que nós temos hoje, que todos nós temos disponíveis, que são várias versões da Bíblia. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, irmãos, entenda que a maioria das versões que nós temos em português são versões traduzidas do século XVI, direto do idioma original para não o português da língua portuguesa. Porque nem estava se desenvolvida ainda a língua portuguesa, estava no processo de descobrimento do Brasil, ou algo muito recente. É a tradução do idioma original para o português de Portugal. Então é por isso que muitas vezes é difícil você ter um entendimento. Então sempre recorra a outras versões mais fáceis. Eu nunca uso a versão mais fácil como a principal, né? Mas eu sempre recorro, e eu quero ler com vocês alguns desses textos em versões diferentes. Verso 1, de 1 a 3. Lemos originalmente numa versão tradicional. A versão que eu li aqui foi a Almeida Revista e Atualizada. E eu tomo licença para ler numa versão que talvez a maioria de vocês não tem, mas é fácil ter acesso por aplicativo ou investir numa Bíblia de papel, que sempre é um excelente investimento. Eu gosto de ler numa versão que me ajuda muito a ter uma interpretação maior, que se chama versão viva. Amém? Então, se você tem, me siga. Se você não tem, me acompanhe. Acredite que o que eu estou lendo está escrito aqui mesmo, e depois tire as suas próprias conclusões. Verso 1. Embora a promessa de Deus ainda esteja de pé, sua promessa de que todos podem entrar no seu lugar de descanso. Devemos tremer de medo, porque alguns de vocês podem estar à beira do fim, à beira do fim de tudo, e não conseguir chegar lá. 2. Porque essa maravilhosa notícia de que Deus deseja nos salvar foi nos dada tal como foi àqueles que viveram nos tempos de Moisés. Entretanto, não lhes fez nenhum bem, porque eles não creram nela, não a combinaram com a fé. Verso 3. Pois somente nós, os que cremos em Deus, podemos entrar no seu lugar de descanso. Ele afirmou: Jurei em minha ira que aqueles que não creem em mim nunca entrarão, mesmo apesar de ele estar preparando e esperando por eles desde o princípio do mundo. O autor de Hebreus aqui, irmãos, ele está narrando um fato que acontece lá atrás e, de novo, ele está trazendo um paralelo com os dias de hoje dele, daquele povo, e nós estamos criando já um novo paralelo com os dias de hoje, nosso, né? 2000 anos depois de tudo aquilo que está acontecendo. Então, esse autor, ele começa a falar que desde o início, Deus tinha feito este lugar e esse descanso. Deus não criou esse descanso no meio do caminho. Deus não pegou a ideia disso porque algo deu errado ao longo da história. Deus não ficou olhando e vivendo a história como se não fosse ele o autor da própria. Desde antes da fundação da terra, a ideia do descanso já está posta. E até o final desse culto, a resposta máxima para esse descanso será dada. E eu creio que em seu coração isso já queima e já fomenta, porque se estamos aqui hoje, é porque, em certa medida, já estamos dentro desse descanso do Senhor. Mas essa geração que sai do Egito, eles não foram bem-sucedidos com essa notícia. O texto fala que eles receberam as boas novas. Nós chamamos boas novas de evangelho. Mas, de forma prática, você e eu entendemos o que é, de fato, o evangelho e as boas novas? É uma pergunta. Não necessariamente retórica, porque eu me ponho no mesmo lugar tentando responder. A ideia de evangelho de boas novas não é de que existe uma igreja num bairro de Bombinhas para que você possa frequentar no domingo. Não. Essa não é a ideia de boas novas. A ideia de boas novas é o segredo de Deus escondido por milênios por todas aquelas pessoas, revelado no Novo Testamento em Cristo e escancarado por todos, ou para todos. É a ideia de que Deus Todo-Poderoso se encarna na forma do Filho na terra para poder passar por tudo aquilo que o homem, que é a sua criatura, passava, porém sem
Pecado. É a ideia de que esse Deus ama tanto a essas criaturas que fez, que ele mesmo vem passar por tudo para que essas criaturas nunca precisassem sofrer a morte que o seu filho Jesus viria a sofrer na cruz. Essas são as boas notícias de um Deus criador dos céus e da terra, que decide ele mesmo pagar o preço pelas suas criaturas, sabendo que era impossível para essas criaturas pagarem por isso. Essas são as boas novas. E essas mesmas boas novas que nós recebemos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos atrás, são as boas novas que aquele povo no Egito recebeu. Porém, para eles não teve grande valia. Por que não teve grande valia? Porque eles não misturaram isso com a fé. Eles não misturaram isso com a fé. Os textos do Velho Testamento narram que 600 mil homens, e quando a gente translitera isso para homens, considerando as mulheres e os possíveis filhos, facilmente a gente extrapola 2 milhões de pessoas. Alguns estudiosos chegam a falar de 5 milhões de pessoas com bastante facilidade. Fora os animais, eles saem daquela região e a gente conhece a história. Se não conhece, deveria conhecer. E se esqueceu, a gente agora vai se lembrar. Esse povo caminha e de todo esse povo que sai, e a gente vai passar mais um pouquinho sobre isso, apenas 2 são contados como detentores de fé. Vocês não ouviram, 2 milhões de pessoas que saíram e eles caminharam por algumas dezenas de anos, ou seja, esse número de pessoas pode ter crescido, o que provavelmente aconteceu, e só 2 foram contados entre aqueles que detiveram a fé. Ele começa narrando para que tenhamos temor, temamos, né? O temor, ele não é um medo por si só. O medo por si só, ele está muito mais envolvido sobre chances de ser pego e consequências de erro. A relação entre medo e temor, ela não são palavras sinônimas, porque o medo, ele está relacionado a isso. Eu vou ser pego, ou eu vou sofrer algum tipo de sanção, de prejuízo por algo errado que eu estou fazendo. Agora, o temor não. O temor também é isso, por certo. Mas o temor também diz e prega a ideia de se ofender aquele a quem eu não quero ofender. É um receio exagerado de desapontar o coração, e nesse caso, o coração de Deus. Aquele povo teve o mesmo privilégio que eu e você tivemos. Lembra desde o dia que você se converteu? Quantas pessoas passaram pela sua vida? Talvez no dia em que você teve um encontro com Cristo, mais outras pessoas estavam juntas e próximas. Eu posso contar sobre a minha própria história, lembra da sua. E de todas essas pessoas que tiveram esse encontro e passaram e receberam a mesma palavra que você recebeu, todas elas tiveram uma vida transformada por Cristo, visível aos seus olhos. Não que você seja juiz, porque não é essa a questão. Mas você percebe que todos que tiveram a mesma oportunidade que você aproveitaram, né? Se tivesse isso por certo, irmãos, não haveria mais casas no Brasil, haveriam só igrejas. Se todos aqueles que foram impactados ou receberam o evangelho de alguma forma tivessem respondido a ele como deveria, não haveriam mais casas, apenas igreja. Então o autor de Hebreus, ele começa a narrar essa história. Ele começa a falar isso. E ele vai seguindo. E ele vai seguindo e ele vai falando de alguns pontos. E a gente precisa entender isso para desmistificar algumas coisas. Por falta de uma pregação sincera do evangelho, pessoas de boa intenção, e eu quero deixar bem registrado, de boa intenção mesmo, eu creio que na maioria dos casos, se levantam e cheios dessas boas intenções, eles misturam a ideia bíblica e de Cristo com ensinamentos motivacionais para fazer o homem transcender e vencer e crescer e chegar e dominar. Então eles se apoderam de alguns textos, criam uma versão da própria mente deles, e eu quero frisar novamente que eu não creio que a maioria deles estão fazendo isso por mal ou por dolo, mas muitos estão sinceramente errados, e as pessoas se levantaram e trouxeram um evangelho misturado com motivacionalismo, com emocionalismo e com uma ideia de que você é um vencedor e conquistador e que a terra tem que sujeitar a você de uma forma simples e prática. Mas o evangelho quer nos mostrar que, ainda que muitas das coisas que eles falam são verdades, outras tantas precisam passar pelo crivo desse próprio evangelho. Verso 4 e 5. Esse eu vou ler na versão tradicional, porque ele está até mais fácil
da gente conseguir entender. Verso 4 e verso 5. Porque em certo lugar, assim disse, capuca fresca, não tem perigo de pirar, contando, pronto, voltamos agora em definitivo. Verso 4 e verso 5, irmãos. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Irmãos, eu fiz todo esse discurso anterior falando dos bem-intencionados que se levantam, ensinando conceitos e princípios que muitos deles foram pescados da Bíblia, porque esses conceitos hoje, com o poder da internet, da mídia, da televisão, de tudo que faz com que a informação seja propagada de forma rápida, ele entrou no nosso coração e criou quase que um segundo evangelho tatuado em nós. Porém, é um evangelho que, via de regra, um balde de água limpa com uma gota de veneno, quem toparia tomar? Um balde de água limpa com uma gotinha só do pipizinho do rato, quem aguentaria tomar? Assim é o evangelho do Senhor. Ou ele é puro, perfeito, ou ele já não é mais evangelho. O que nos foi ensinado, né? A gente vê a ideia de Deus criando todas as coisas e descansando no sétimo dia. Então ainda não vou falar o que é esse descanso, mas eu vou falar o que não é esse descanso. Porque se você tem na sua cabeça a ideia de que Deus descansou no sétimo dia, alguém que precisa descansar é por quê? Alguém descansa sem estar cansado? Então, a gente precisa entender Deus com os olhos de Deus para Ele mesmo. A gente não pode entender Deus com os nossos olhos humanos, com as nossas limitações humanas e tentando reproduzir em Deus aquilo que nós somos. A gente não pode fazer isso. Então, Deus ele descansa ao sétimo dia e o que isso não é? Ou melhor, o que isso é? Isso é um tipo, é uma tipologia, é uma ideia que está sendo implantada para que lá na frente seja revelada. Então, o que não é? Deus não está cansado fisicamente. Deus não está cansado mentalmente. Em Isaías 40, 28 diz assim: Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga, e é inescrutável o seu entendimento? Ou seja, Deus não se cansa nem se fadiga. Então a ideia de que Deus descansou porque ele está cansado fisicamente, ela não se sustenta de pé. E eu estou fazendo aí um paralelo com a ideia da pregação emocionalista do evangelho. E eu já vou chegar lá, vai ficar mais claro para você entender também. Também significa que Deus não está ocioso, afinal de contas, agora ele criou os céus e a terra por 6 dias, cansou, e agora ele vai descansar. E descansando, ele agora está ocioso, sentado numa cadeira de praia, que ele comprou no Coque, lá no Canto Grande, ou lá no Quatro Ilhas, ou lá na Conceição, com os pés para cima, sem fazer nada. Ele não está lendo um livro, não está ouvindo uma música, nem conversando com ninguém. Ele está totalmente no ócio, sem fazer nada. Não, definitivamente não é isso que está dizendo ali. Em João 5,17 diz: Mas Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós não estamos falando de que Deus descansa porque ele está cansado. Nós não estamos falando de que ele está, então, descansando no osso e não fazendo nada. Não é isso que o texto está falando. Deus está falando de um descanso tipológico. Deus está falando de algo que aponta para o futuro. Nessa construção de pensamento de Deus com o homem, para que o homem entendesse e fosse prático, Deus então cria os seus mandamentos. Deus então tira aquele povo do Egito. Lembra? O povo do Egito ele era escravo. Amém? Por mais ou menos 400 anos, essa data a gente não sabe exatamente do dia que eles entraram no Egito, desse dia, quanto tempo demorou para eles se tornarem escravos, mas o período todo foi por volta de 400, 430 anos. Eles eram escravos e, como nós bem sabemos, o escravo não tinha direito sobre si próprio. Amém? Nenhuma dúvida sobre isso. A gente não consegue entender, porque ninguém nunca viveu isso nem próximo, mas assistimos vídeos, lemos livros, alguns tiveram oportunidade de aprender isso na escola, faculdade e por aí vai. Aquele povo, então, sendo escravo, eles tentam já lá iniciar um processo de reavivamento com Deus, a tal ponto que o povo começa a clamar e Deus ouve o clamor do povo.
Na verdade, Deus já tinha colocado um limite para aquela situação e a história iria acontecer porque Deus determinou que a história aconteceria. E a gente vê as primeiras interações de Moisés com o faraó. Lembra? O faraó era quem estava prendendo o povo no Egito e não queria deixar eles ir embora. Por que não queria deixar eles ir embora? Tem um monte de pirâmide que está construída lá e algumas inacabadas. Adivinha por quê? Eles estavam trabalhando e produzindo, fazendo do Egito ser a maior potência do mundo. Trabalhando muito, sem receber nada e comendo até pouco. E mal, porque os textos narram que a comida era de pouca variedade, de nem tão boa qualidade. Amém? E lá, a primeira interação que Deus fala com o povo é: deixe meu povo ir para que vá ao deserto me fazer uma festa e me adorar. Ele não falou para que Moisés dissesse ao faraó: ó, deixe meu povo ir, porque eles têm que ir para a casa deles, eles têm que construir uma vida. Sabe como é que é? Eles têm filhos e aí eles estão pensando talvez em comprar um terreninho. E aí um lotezinho assim. Um lotezinho não precisa ser muita coisa, 12 por 22, é lá numa cidadezinha que chama Bombinhas. Está um pouco caro lá, que a cidade valorizou, a cidade é pequenininha. Então o meu povo precisa ir para lá para eles fazerem a vida deles. Então o sonho deles é o quê? É construir uma casinha bonitinha embaixo, duas kitnetzinhas em cima, que é para alugar na temporada. Não. Deus não falou que aquele povo ia ser liberto para fazer isso. Deus falou que aquele povo ia ser liberto para lhe fornecer uma festa e adorar. Esse povo ele é liberto como um forte do Egito, a gente conhece a história. Deus resume o Egito ao pó, ao nada, e ele tira aquele povo como um forte. Eles começam a caminhar no deserto, e só depois que eles estão por volta de mais de 3 meses no deserto é que Deus traz a lei. E a lei são 10 mandamentos. Por que 10? Porque era fácil eles contar nos dedos. Era fácil eles entenderem. Deus determinou que fosse isso, porque lembre-se, irmãos, Deus é aquele que sempre desce ao seu nível para que você entenda aquilo que ele está falando. Porque se ele exigir que você e eu subamos ao nível dele, ele pela eternidade e eternidade vai estar falando só. Então Deus traz 10 mandamentos que depois foram desdobrados em outras leis, em outras normas, chegando a um número de mais de 600 mandamentos, do próprio desdobro desses 10. E entre um desses 10 mandamentos, Deus fala do sétimo dia. Para você guardar e santificar esse sétimo dia, que é o dia do Senhor. Deus, então, ele está mostrando para esse povo e para essa geração que existe um descanso. Só que esse descanso ele não acontece. Aquela geração que sai, qual era o descanso na ideia que Deus está construindo para esse povo? Era o descanso das peregrinações da escravidão e agora das peregrinações deles para chegar na terra prometida, que foi aquilo que Deus disse que aconteceria. Agora é o momento, né, que a gente fala e as pessoas, né? Você, como está a sua caminhada para a sua terra prometida? Né? Você está caminhando em direção àquilo que Deus te prometeu? É fácil você levar a pregação para um lado desse, irmãos. Mas o evangelho, ele é necessário e não necessariamente fácil. Eu tenho que me adequar a isso que Deus quer de mim e não fazer com que ele se adeque às minhas vontades. Existe um descanso tipológico, existe um futuro que vai acontecer em que o descanso vai ser pleno. Aquele povo caminha por 40 anos no deserto e depois de muitas lutas, dificuldades e problemas, eles entram na terra prometida. Amém? Vocês lembram disso? Eles entram. Se você não leu, vou contar um spoiler. Tá lá, eles conseguem entrar. Só que quando eles entram, acabam os problemas deles? A terra está ocupada. Tem gente em cada metro quadrado. Deus colocou toda a densidade demográfica da época naquela região. Vocês querem, né? Estão aqui. Só que vocês vão ter que conquistar. E nesse processo de conquista, continuam com lutas, com brigas, com batalhas, e eles não conquistam toda aquela região. N cidades continuaram sendo povoadas pelos povos que Deus tinha pedido para que aqueles povos saíssem. Eles não conseguiram o descanso final. Então, quando eu falo que Deus descansou, é Deus mostrando que no futuro haverá um descanso final, porque ele, como Deus, não cansa. Então, o que ele está querendo apontar? É o que a gente chama na teologia de tipologia. É um tipo de descanso. É um tipo de sábado. É Deus apontando para que, olha, sabe isso que vocês acharam que ia acontecer agora? Não vai acontecer. Sabe esse descanso perfeito, essa caminhada que acaba, essas lutas que vão se cessar? Não vai acontecer. Sabe essa ideia de você ter a sua própria terra, não ser mais dependente de ninguém, não ser mais escravo de ninguém, não precisar mais nada de ninguém? Ainda isso não vai acontecer. Mas haverá um dia
Aleluia. Haverá um dia em que esse descanso será completo. E alguém daquela época pode dizer, mas Senhor, eu estou muito idoso e nos últimos dias da minha vida, Senhor, a doença me acomete e eu já não tenho mais muito tempo naquela terra. E Deus poderia responder facilmente para aquela pessoa. Quando o sábado chegar, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão Aleluia. primeiro. E os que estiverem vivos terão seus corpos glorificados. Pode ficar tranquilo. Se com esses olhos do dia de hoje você ainda não conseguir contemplar aquilo que eu tenho para vocês no futuro, fiquem tranquilos. Porque eu os acordo da morte, uma linguagem velho-testamentária de que a pessoa, enquanto morre, está dormindo. Não é o que cremos de forma prática, mas é uma linguagem do Velho Testamento. Eu os acordo da sepultura para que vocês possam ver e viver aquilo que eu tenho perfeito para vocês. Lá em Colossenses, não precisa ler, 2, 16 e 17, deixa registrado, né? Deixa no registro. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue pelo vosso comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. E a gente lê também em Oséias, que Deus diz assim, Oséias 2, verso 11: também farei cessar todo o vosso gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas assembleias solenes. Deus deixa claro, isso é um momento da história do povo de Israel, em que tudo aquilo que eles celebravam com relação ao sábado e a esse dia de descanso seria cessado. É por isso que alguns dizem, né, que nós não cumprimos os 10 mandamentos, né, que a gente não cumpre e não guarda o sétimo dia. Esse dia é o dia tipológico, é tão tipológico, é tão Deus mostrando para o futuro o que vai acontecer, que ele mesmo diz, eu vou fazer cessar. Não haverá mais. Para aquele povo daqueles dias, e durante um bom tempo, não houve isso mais. Deus falou, Deus cumpriu, porque ele estava apontando para o futuro, aquilo que viria e seria perfeito esse descanso. E no texto de Colossenses que lemos é a resposta. Aquilo tudo era uma ideia, aquilo era um projeto, aquilo era uma sombra do que estava no Velho Testamento, e no Novo Testamento se revela pleno e completo. Então eu preciso entender, irmãos, aquilo que está lá no Velho Testamento e aquilo que se revela no Novo Testamento, para que eu não seja um adorador de sombras. Para que eu não seja um adorador de sombras. Eu, particularmente, sou muito resistente quando eu vejo cristãos devotando a sombra e não ao emissor dessa sombra. Tem coisas no Velho Testamento, irmãos, que estão plenamente reveladas no Novo, mas a revelação do Novo, que é o próprio Cristo, para muitos não é suficiente. A gente precisa rever a forma como nós estamos trabalhando e desenvolvendo a nossa fé. E o texto continua, no verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram, aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Aqui o escritor de Hebreus ele está deixando bem claro que o descanso que Deus tinha para dar para aquele povo não foi a entrada em Canaã. Porque se tivesse sido entrada em Canaã, agora pela boca de Davi, por volta de 450, 500 anos depois da entrada em Canaã, Deus não estaria falando de novo que o descanso não era lá, que não era em Davi, mas que viria. Mas o que deveria ter sido feito lá em Davi e nos dias de hoje era: não endureçais o vosso coração. Porque as mesmas boas novas que nós hoje, em 2024, recebemos, aquele povo que estava no Egito também recebeu, e o que fez com que uma geração inteira não entrasse nesse descanso foi a falta de fé. A falta de fé. Então o escritor ele está trocando em miúdos e está dizendo: não foi lá. Não foi no tempo de Davi. O reino mais glorioso que houve em Israel. Mas nenhum outro reino houve tanta união do povo. O reino do seu filho é mais rico. O reino do seu filho é mais próspero. Mas o reino do seu filho nem de perto é tão unido quanto foi o reino de Davi.
depois que ele de fato toma posse e é reconhecido pelas capitais nas quais ele vinha a governar. Não foi no tempo de Faraó, com o povo no Egito, não foi no tempo de Davi, mas era apontado para um futuro. Esse futuro que hoje, de certa medida, nós estamos vivendo. O tempo da graça, o tempo do Novo Testamento, o tempo em que tudo aquilo que era uma sombra agora já é revelado, pleno e claro. Eu gostaria demais, irmãos, que nós consigamos sair daqui com isso muito fresco na nossa mente. Há muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de trazer uma palavra aqui e eu falei um pouco sobre o cristianismo cultural, que é uma ideia sobre o cristianismo e não necessariamente o cristianismo. É um cristianismo que foi promulgado e propagado pelas redes sociais e por esses pregadores famosos, que não foi extraído da Bíblia e nem da palavra de Deus, ainda que tivesse vários trechos pinçados da Bíblia e da palavra de Deus. Lembre-se, um balde de água pura com uma gota de veneno não é mais água pura. E com muito respeito a todos esses homens que eu creio que na maioria das vezes com boa intenção, outros com muita má intenção, e o Senhor é juiz e executará as suas penas a respeito desses. Mas eu creio que na maioria dos casos, cheios de boa intenção, mas sinceramente errados, promulgaram algo que não é o que deveria ser feito e não é o que deveria acontecer. O descanso não foi Canaã. Não foi Canaã. Canaã aponta para algo muito maior, para uma Canaã celestial, para uma terra prometida celestial. Nessa linguagem do Velho Testamento, era a terra que falava que manava leite e mel. Falava das benesses do solo, falava do tamanho das frutas e daquilo que era plantado e que se produzia naquele lugar. O Novo Testamento ele abrange de uma linguagem ainda mais profunda. Ele fala que esse lugar é tão valioso, que fala do seu material ao qual são construídas as ruas, do seu material ao qual são construídos os muros. Deus está contando desde o Velho Testamento, contando uma história que aqui era um jardim, mas lá será uma cidade. Aqui eu sou alguém que eu vou revelar quem eu sou só iniciando em Moisés. Quando Moisés disse, mas Senhor, quando perguntarem qual é o seu nome, e hoje quando o pastor falou, se perguntarem se Deus existe, diga que ele é. E foi essa a resposta que ele deu para Moisés. Eu sou o que sou. Aleluia. Só que ao longo de toda a narrativa, aquele que nem sabia o nome de Deus, chegou até nós a oportunidade de chamá-lo de paizinho. Toda uma construção na minha e na sua vida. É por isso que eu quero que você seja muito sábio, mas também muito duro com você mesmo. Por que sábio e por que duro? Vou começar pelo final. Muito duro. Analise a sua vida com Deus. Analise como você pensava 2, 3, 5, 10 anos atrás. Seja muito firme e entenda se aquilo que você achava, pensava e sentia são sentimentos verdadeiramente bíblicos. Seja muito duro e criterioso com você. Mas também seja muito sábio. Com o entendimento de que Deus está construindo algo em você. De que se fosse para ele pegar e enfiar a mão dentro de você e te mudar totalmente, seríamos autômatos. Deus age na sua individualidade. Por isso que qualquer mineiro pregando vai ter sempre um why. Deus não vai tirar o why do mineiro. Ele vai anunciar o evangelho do seu jeito. Se ele tiver muito estudo, muitas vezes com palavras mais rebuscadas e difíceis. Se ele tiver pouco estudo, ele vai tropeçando e tropicando no português, mas nunca sendo reprovado pelo evangelho. O texto continua. Deus ele vai narrando. Deus vai falando que não era a Canaã celestial, não era a Canaã o descanso daquele povo. Leamos o verso 7. Diz assim: de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a voz, não endurecerás o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Resta ainda um descanso para o povo de Deus. Quando a gente lê no original, essa palavra descanso é sábado, que é a palavra do grego, equivalente no Velho Testamento por Shabbat. Hoje, 2024,
Eu ouvi essa pesquisa tem pelo menos uns 10 anos. Falava que em 20 anos, ou seja, já escorreu um bom tempo, o mal do século, ou seja, a doença do século não seria o câncer, não seria a AIDS, não seria nenhuma dessas variações possíveis. A doença do século seria a depressão. E eu andando pelas ruas reais, andando pelas ruas virtuais, eu não acho que isso seja muito impossível, e muito pelo contrário. Acho que isso está bem mais próximo de quando eu vi essa pesquisa. A gente vê pessoas adoentadas com as suas almas entristecidas e adoecidas, e quando uma pessoa está adoentada da mente, o seu corpo, ele simplesmente já não responde mais. E hoje nós vemos uma geração de pessoas que estão cansadas. Lembra lá atrás, quando eu falei dos coaches promulgando a ideia do sucesso e de tudo aquilo? Qual é o problema de tudo isso? Que isso não se sustenta na realidade. Que se tudo o que eles falam se cumprisse na vida de todas as pessoas, Cristo não precisaria ter vindo, porque a terra seria o próprio paraíso, o próprio céu na terra. Quando a gente vê o que se fala e o reflexo na vida das pessoas, de duas uma. Ou todos são surdos, inevitavelmente nada daquilo é bom, ou o que está sendo falado não é correto. E eu quero deixar frisado, muito bem frisado, que eu não tenho particularmente nada contra alguém que está tentando fazer alguém ser melhor, mas dentro dos limites em que a Bíblia nos garante. A Bíblia nos joga lá dentro e nos tranca dentro dela. Você não pode sair dela para fazer do seu jeito. Na verdade, você pode sair, mas você já não está mais com o evangelho a seu favor. Sair você pode. Você não pode ter Deus a seu favor quando você sai dela. É isso que você não pode fazer. As pessoas estão doentes porque elas não têm descanso. E elas não têm descanso porque elas foram ensinadas que o sucesso é isso, isso e aquilo. E qualquer coisa diferente disso já não é sucesso. Então nós olhamos para todos nós e a maioria de nós não temos os requisitos necessários para estarmos como alguém de sucesso. Não temos a beleza que o cinema pregou desde os anos 40 em Hollywood e hoje o que o Instagram propaga a cada 30 segundos dentro de um Reels. Não temos o dinheiro que os jogadores, os atletas profissionais esfregam na cara da sociedade desde o tempo lá dos Estados Unidos, com os super atletas do basquete, do Super Bowl, e hoje, dentro dos atletas que a gente vê seguindo aí nas redes sociais. Parece que não temos a saúde daquelas pessoas, porque a gente fica anos sem ver alguém, quando vê, a pessoa está participando de uma maratona. Mais jovem do que era a última vez que você a viu 20 anos atrás, mais forte do que era, mais bonito do que era, e não dificilmente mais rico do que era. Os pontos iniciais foram errados, e isso tem feito com que a nossa sociedade esteja adoecida, porque nós substituímos a pregação genuína do Evangelho e a leitura da Bíblia como um costume e regra de fé para recebermos pílulas. No passado, num filme de 2 horas de Hollywood, entenda, irmãos, não é só um filme. Não é. Um pensador, ele começa a fomentar uma ideia. É assim que as coisas acontecem, tá? Um pensador, normalmente um filósofo, ele começa a fomentar uma ideia. Essa ideia que ele fomenta começa a encontrar pessoas que acham, cara, é interessante isso que você está falando. Poxa, vamos continuar estudando a respeito disso. Com o passar de algum tempo, esses pensadores que concordaram com essa ideia, eles começam a contaminar pessoas da sociedade. E essas ideias entram na sociedade através das artes. A música se torna parecida com aquela ideia. O cinema se torna parecido com aquela ideia. A moda se torna parecida com aquela ideia. Então, aquela ideia passa a ser uma verdade como se sempre tivesse existido, ainda que 10 ou 20 anos atrás ninguém nunca tenha falado a respeito daquele assunto. Então, não era só um filme de Hollywood mostrando uma atriz que você olha e você fala, se colocar uma coroa na cabeça dela, é uma princesa. Da Disney. Não. Era toda uma mudança de mentalidade que foi propagada e iniciada lá atrás. Não é só uma música. Não é só uma banda famosa. Não é só um perfil do Instagram com milhões de seguidores. É uma ideia de se mudar a mente das pessoas. Só que nós somos cristãos. E um cristão tem que ser moldado e modelado pela palavra de Deus. Quando nós permitimos que esses se levantem com os microfones, ainda que pensando partes do evangelho, venham propagar o evangelho, qual você acha que é o resultado disso a médio e longo prazo? Cristãos morrendo com as suas almas doentes, porque ao invés de terem um refrigério e um descanso no Senhor, estão pondo refrigério e descanso em coisas que se pode tocar, ver, sentir. Fadados miseravelmente ao fracasso. Existe um descanso. Mateus, esse é o tema que vocês abram, eu já estou me encaminhando para o fim.
Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Verso 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para vossas almas. Acharei Shabbat, acharei um sábado, acharei um descanso perfeito, acharei um descanso que não é o descanso da entrada em Canaã. Acharei o descanso que não é a sua aposentadoria após 35 anos de trabalho. Acharei o descanso que não é o seu dia de folga depois de uma semana de trabalho. Acharei um descanso que não é a sua conta de Instagram, ou a sua conta bancária, ou as pessoas concordarem com o que você faz na terra. Acharei um descanso que não é o quanto a sua beleza chama a atenção das pessoas. Acharei um descanso que não é o quanto você é saudável aos olhos das pessoas da terra. Acharei um descanso definitivo. Acharei um descanso que só é dado e só pode ser dado por aquele que é o próprio descanso. Aquele que é perfeito, que nunca pecou, que encarnou na terra, que morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso é Cristo, e só Ele pode me dar aquilo que o mundo prometeu, tentou entregar e falhou miseravelmente, ano após ano, século após século, milênio após milênio. Ele escolheu revelar à nossa geração aquilo que ficou oculto, e assim como aquele povo foi evangelizado e recebeu as boas novas, nós recebemos. A diferença deles é que nós. Essa é a diferença. Como isso acontece, querido? Lembra que eu falei que existem coisas que são unilaterais? Só pode ser a misericórdia de Deus, irmãos. Porque alguém como eu só posso falar por mim, não creria por si só. Não creria por si só. Esse texto, ele está dando uma receita de bolo. Lembra que lá nos 10 Testamentos, Deus olhou no olhinho da gente assim e falou assim: vocês são pequenininhos, né? Eu vou olhar, igual a gente faz com criança, abaixa assim e olha no olhinho. Deus deu os 10 mandamentos para que aquele povo conseguisse entender. Era 10 dedos das mãos, era fácil de conseguir contar. Deus aqui nesse texto, quando ele pega e fala: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Isso pode não parecer, mas isso é uma receita de bolo. Ingrediente 1, identifique que está cansado e oprimido. Ingrediente 2, vá a Jesus. Ingrediente 3, tome o seu jugo. O pastor, alguns meses atrás, trouxe uma pregação explicando para a gente o que é um jugo. Aquele equipamento agropecuário em que se coloca em 2 ou mais animais, mas a maioria em 2, em que eles juntos conseguem arar a terra. Que muito provavelmente, ou possivelmente, Jesus, na sua carpintaria, também fabricava jugos. E talvez fosse até os melhores. Porque se um jugo fosse mal feito, machucava o boi que estava puxando. E que era comum um boi mais velho ser colocado ao lado de um boi novo para que ele pudesse ensinar como fazer. E ele não tinha como ensinar a fazer se não pudesse estar fazendo o serviço pelos dois. Afinal de contas, é que ele não conseguia. É isso que Jesus está falando. Quando você anda comigo, eu não vou te machucar. Fique tranquilo. O meu jugo é o melhor de todos. E você não vai nem conseguir arar a terra. Porque eu já fiz tudo. Aleluia. Já está tudo feito. Ingrediente 4, aprenda de Jesus. Ingrediente 5, receba descanso para a alma. Mas para um bolo ser completo, irmãos, para um bolo ser completo, ele precisa do acabamento. A gente fala que é a cereja do bolo. Verso 11, ainda voltando para Hebreus capítulo 4. E agora de verdade eu estou terminando. O texto diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência.
Vamos ler o verso 3 novamente. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Não parece uma incoerência? No verso 3 diz, nós que cremos, porém, entramos no descanso. O verso 11 diz, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Em Filipenses, tem um texto que o apóstolo Paulo diz, que para muitos é um texto que pode parecer polêmico, mas ele é tão simples, tão límpido. Quando você tira as escamas dos olhos, tudo fica tão claro. Não precisa abrir, tá? Filipenses 2,12 diz assim, de sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. O primeiro texto que a gente leu no verso 1, ele fala, temamos. E eu quero encerrar com esse texto que fala que desenvolvamos a nossa salvação. As pessoas erradamente dizem que elas vão à academia para ganhar músculos. Erradamente. Ninguém vai à academia para ganhar músculos. Os músculos todos nós já temos. Alguns maiores, outros menores. Mas todos já têm. Nós vamos à academia para nos desenvolver naquilo que anteriormente já tínhamos. Já tínhamos. Quando no verso 11 aqui de Hebreus fala, esforcemo-nos por entrar, e no verso 11 diz que já entramos, não é uma incoerência, é simplesmente uma constatação da vida cristã. Como a gente já abordou algumas semanas atrás, e N vezes o pastor já abordou, já que somos salvos, né? Se é que somos salvos, que significa já que somos salvos, agora a gente precisa mostrar a nossa salvação pela única forma que a salvação é mostrada. Pela nossa própria vida, pelas nossas próprias obras. E não que a gente queira se mostrar para os outros, mas pelo reconhecimento público de quem éramos e de quem nos tornamos em Cristo. Aleluia. É necessário mudança. A prova genuína da salvação é um homem se transformar num novo homem, é uma mulher se transformar numa nova mulher, a tal ponto que no futuro você será exposto a situações que no passado te faziam pecar, te faziam cair, te geravam sofrimento, e hoje, se isso voltar a acontecer, não dificilmente isso te gerará repulsa, nojo, distância daquilo, porque você se torna e se transforma numa nova pessoa. Existe um descanso que pela misericórdia já entramos, mas esse mesmo descanso exige que nós continuemos nos esforçando para que a nossa vida seja tão diferente que pública e notoriamente, não que necessitemos disso, mas que isso seja um efeito daquilo que você se transformou, porque hoje descobriu qual é o verdadeiro descanso, aquilo que realmente pode te trazer a paz que você precisa nesses dias difíceis que você já viveu, está vivendo, ou não estou sendo profeta aqui, só estou constatando a realidade, virá a viver. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque quando chegamos até Ti, estávamos fragilizados, ó Pai. Estávamos cansados, humilhados, ó Pai. Estávamos até desistentes da nossa própria vida, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque pela Tua grande misericórdia, Senhor, esse encontro do Senhor conosco, Pai, foi como um acidente de trens batendo um de frente ao outro, Senhor, em que tudo foi transformado, não no caos como num acidente, mas como se fosse algo tão poderoso quanto um acidente, fez com que tudo ali que existia se transformasse e nunca mais pudesse ser da mesma forma, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque um belo dia o Senhor nos encontrou, nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, e aquele cansaço, Senhor, que nós tínhamos da vida por vezes, ele em Ti se esvai, Senhor. Mas, Deus, sabemos que ao longo dessa caminhada, assim como o povo peregrinou, Senhor, por aquela terra prometida, Senhor, nós ainda em terra, Senhor, estamos aqui sujando os nossos pés, ó Pai, como Jesus mesmo disse. Temos as vestes lavadas, mas os pés ainda sujos, ó Pai. Muitas vezes nós ainda nos encontramos cansados e sobrecarregados, ó Pai. E não dificilmente isso acontece porque nós estamos colocando foco em algo, em alguém que não é o Cristo verdadeiro revelado na Bíblia, Senhor. Pai, neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor limpe os nossos corações de todo ensinamento
ensinamento errado que recebemos ao longo dos dias, meses, décadas, ó Pai, sobre um evangelho colorido, Senhor, sobre um evangelho que só existe vitória e prosperidade, Senhor, sobre um evangelho que fala, Senhor, que nós temos que sempre, sempre, sempre vencer. Mas quando pensamos nisso, Senhor, como podemos considerar todas essas revelações que esses homens estão nos trazendo, Senhor, e harmonizar isso com a vida de Paulo, Senhor, que foi covardemente, Senhor, sacrificado, Senhor, morto, Senhor, como podemos correlacionar isso, Senhor, com a vida de cada apóstolo, Senhor, que foi trucidado das piores formas possíveis, ó Deus, por amor ao teu evangelho, Senhor, e como podemos relacionar isso com o próprio Cristo, que sendo Deus, foi contado entre os malfeitores, pendurado no madeiro, para que sim, pudesse ser contado entre eles, mas para que nunca mais nós pudéssemos ser contados entre esses mesmos malfeitores, ó Pai. Senhor, tira todo esse ensinamento errado que por anos povoou o nosso coração e abra o nosso coração para o teu evangelho, que é o descanso, que é o Shabat, que é o sábado, que é, na verdade, o Cristo. Ele vos trará paz. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus.